Consta-se que, em tempos já distantes, el rei de Portugal, Dom Dinis, chegou a estas terras, quase desertas, e foi à sombra de um freixo que pousou a sua espada e descansou. Conta a lenda que foi após este acontecimento que a vila foi apelidada de Freixo de Espada à Cinta. Com toda uma história para contar, esta vila pertence hoje ao distrito de Bragança. Muitos anos de história. É uma vila que, não é? Nós já temos um foral do primeiro rei de Portugal. Portanto, ela já existia muito antes da nacionalidade portuguesa. Quem passa por este município pode apreciar toda uma marca histórica do século XIV, bem ao estilo manuelino. A Presidente Maria do Céu Quintas enfatiza a importância do turismo na vila e reconhece que é uma atividade em que se aposta. O turismo em Freixo é promovido muito através da comunicação social. Apostamos muito na comunicação social do lado de Espanha. A televisão, temos sempre um contrato com o Canal 8 de Salamanca, vários jornais online e não só, e que nos vão fazendo uma promoção e que tem sido muito bom para Freixo. Ao caminhar pelo centro histórico, são várias as ruas que, embelezadas pelas janelas e portas manuelinas, nos reencaminham à Praça Jorge Álvares. É neste adro que também está exposta uma estátua em homenagem ao mesmo. Nelson Rebanda, o responsável pela Igreja Matriz, comenta que na realidade não se sabe ao certo se o explorador português, de nome Jorge Álvares, era mesmo natural de Freixo. Supostamente o Jorge Álvares chega aos mares da China. Se esse é ou não o Jorge Álvares que era de Freixo segundo Fernão Mendes Pinto, eis a questão. Freixo de Espada à Cinta possui um vasto património cultural, porém destacam-se os monumentos do largo da Igreja Matriz. Começando pela construção da reconhecida Torre do Galo, com 25 metros de altura, consta-se ainda que o rei Dom Dinis mandou também ampliar as muralhas em volta do castelo, as quais hoje ainda se encontram em escavações. E apareceu, estava lá, parece que alguém deixou, portanto taparam, não desmontaram o castelo todo, as fundações estão lá todas, ficaram ali, e se calhar à espera que alguém um dia pudesse pôr aquilo à mostra. A Torre do Galo dá o privilégio a quem a visita de ter uma vista panorâmica sobre a vila, desde os campos aos montes vizinhos. Esta diferencia-se pelos seus 7 lados e por ser a única em toda a Península Ibérica. A fortaleza do Castelo de Freixo, em tempos composta por 5 cúbulos e 2 torres, a torre de homenagem que desapareceu com o passar do tempo e a torre heptagonal, aquela que prevalece até aos nossos dias por motivos específicos. A que resta lá, que tem as torres, que tem os sinos da igreja, que a igreja não tem torre sineira. Porquê? Valeu-se sempre da torre que estava mais próxima, não era preciso fazer outra. À frente da Torre do Galo está plantado o grande Freixo Duarte de Armas, um exemplar com cerca de 500 anos, classificado pelo Instituto de Conservação da Natureza e Florestas como árvore de interesse público. Em 2017, esta árvore foi revitalizada e no mesmo ano oferecido à Presidência da República um clone do Freixo Duarte de Armas. Ao lado desta está situada a Igreja Matriz de Freixo Espada à Cinta, que nos faz lembrar em escala menor a Igreja do Mosteiro dos Jerónimos. A Igreja de São Miguel demorou um século a ser construída, ainda sendo finalizada no século XVI, após a restauração da independência em pleno reinado de Dom João IV. Não existe qualquer documento registado onde esteja escrito os nomes dos arquitetos que executaram este projeto. Todavia, tem-se conhecimento de um trabalhador que contribuiu para a sua edificação. Mas que não há dúvida que o grande mestre João de Castilho esteve a trabalhar em Freixo, hoje parece-me claro. No exterior podemos ver misturados vários estilos manuelinos e maneiristas. O portão principal com 2 contrafortes de arco abatido, com uma decoração manuelina, sendo estes os únicos elementos que suavizam todo o rigor estrutural deste monumento. No interior da igreja de São Miguel, existem colunas com capitéis manuelinos que ligam as nervuras aos contrafortes exteriores. Portanto, temos já a abóbada em si, depois temos aquelas nervuras que é onde se faz, não é só com objetivo decorativo, era também com objetivo estrutural de fortalecer aquilo que tinha que ser uma espécie quase de rede, mas que era trabalhada, portanto, uma rede de nervuras que servia para aguentar as forças, portanto, ter uma função estrutural, o peso das outras pedras e tê-las ali seguras e amarradas entre elas. No interior da igreja existe um púlpito de ferro forjado do século XVI e na capela-mor uma abóbada manuelina com um aspecto peculiar. Pois em Freixo a abóbada é toda em pedra. E essa é que é a coisa mais relevante, entre outras, né, que tem a igreja de Freixo,
é o facto de ter uma abóbada completamente em pedra. Outra das suas características é o retábulo em talha dourada, do ano de 1535. A priori pensou-se ser da autoria de Grão Vasco, mas recentemente concluiu-se que seria uma obra dos seus discípulos. Esta igreja está classificada como monumento nacional e quem a visita acaba por ter uma aula de História da Arte. A Igreja de Freixo possibilita uma verdadeira aula de História da Arte, atravessando várias fases, desde o Manuelino até o Barroco final. Uns metros à frente está a Igreja da Misericórdia de Freixo Espada à Cinta. Foi também fundada no século XVI e edificada em 1525. O seu único elemento decorativo é o portal de volta perfeita e uma sineta. Esta igreja foi uma das primeiras a ser construída em Portugal, o que lhe dá um grande valor. O facto de Freixo ter, primeiro, logo uma das primeiras misericórdias também que há no Reino, e depois ter o edifício notável, arquitetonicamente notável como aquele, diz mais uma vez da importância de Freixo nesse período. E então a ideia era das misericórdias ter património, ter bens e ter sempre uma espécie de capital acumulado para, em situação de necessidade, acorrer a essas situações. Na antiga Casa da Cadeia, localizada no Largo do Outeiro, encontramos o atual Museu da Seda e do Território, inaugurado em 2015. A atual imagem icónica do museu está associada à seda. Freixo de Espada à Cinta é o único território em toda a Península Ibérica que trabalha a seda de forma 100% artesanal. A esta tradição foi-lhe atribuído um valor inigualável e trouxe-lhe uma das principais atrações dos visitantes, segundo a guia turística Ângela Junqueira. Nesse sentido, é um museu vivo e é um museu que prima pela diferença relativamente a outros museus que temos aqui na região. O museu responde com devoção a essa tradição, dispondo de uma sala de exposição e venda de peças concebidas em processo artesanal pelas artesãs que trabalham no local. A arte da seda foi um importante motor económico da região, transformando Trás-os-Montes num grande centro económico da seda, algo que o Conselho quer voltar a dinamizar. Aliás, estas senhoras que aqui vimos há pouco, artesãs a trabalhar, hoje em dia na seda, estão a trabalhar hoje porque fizeram uma formação e a ideia, promovida, claro está, pela Câmara Municipal, e a ideia é mesmo essa, torná-las empreendedoras também. A seda é uma das coisas que eu vejo como que devia vir a dar sustento a esta gente. A artesã Liliana Esteves explica o processo da seda, desde a alimentação do bicho da seda à preparação da seda que será utilizada na criação de diferentes produtos. Nós aqui no museu fazemos desde a criação até à extração e depois trabalhamos a seda nos teares. Durante a primavera é quando se faz a criação do bicho da seda. É quando a temperatura ambiente está entre os 24 e 26 graus e aí nós tiramos os ovinhos que temos guardados no frio e eles automaticamente eclodem. A criação é feita mais ou menos durante 40 dias e nesses 40 dias o bicho da seda só vai comer folha da moreira e todos os dias vai comer mais 70% daquilo que comeu no dia anterior. Daí, quando o bicho nasce, tem cerca de 2-3 milímetros, chega a atingir uns 10 centímetros. Ao fim destes 40 dias de ele estar a comer, automaticamente o casulo começa nos tabuleiros a afastar-se e nós percebemos que ele vai fazer o casulo. O casulo é aquilo que eles estiveram a comer durante estes 40 dias, vão transformar numa baba que automaticamente se vai enrolar à volta do bicho e fazer o casulo. Ao fim destes 3-4 dias, nós não vamos ver transformação nenhuma por fora, mas o bicho vai estar por dentro a trabalhar durante 10 dias. Ao fim dos 10 dias, vai nascer a borboleta. Para extrair a seda, de primeira, nós não podemos deixar nascer a borboleta, porque ao nascer a borboleta vai furar um casulo e ao furar vai criar ali um rompimento de fios. Um casulo tem um fio entre 800 a 1000 metros e um fio contínuo. Ao furar vai romper esse fio milhares de vezes. A seda é extraída no sarilho, nós pomos água a 90 graus na caldeira de cobre, pomos os casulos lá dentro, automaticamente com uma escovinha de carqueja nós mergulhamos, a carqueja vai apanhar fios e esses fios nós extraímos ali no sarilho. Depois de ter a seda no sarilho, é uma seda muito fina que se pegarmos parece um cabelo,
e que parte facilmente. Então nós vamos ter que ir dar resistência e grossura ao fio. Pegamos na seda, dobamos em cartões e depois vamos para o rodeleiro e juntamos 10 fios da primeira seda que nós extraímos. Juntamos 10 fios no rodeleiro, depois com o fuso vamos torcer a seda e vai ficar já com resistência e com grossura. Depois de estar assim, a seda vai novamente para uma caldeira e aí vai ficar a cozer durante 2, 3 horas e automaticamente vai ficar com o toque da seda e com a cor natural que é o pérola. E aí temos a nossa seda para os teares. Nos teares fazemos qualquer tipo de peça que nos peçam. A guia do museu fala sobre os produtos vendidos no local e sobre a reação de quem os leva. Quem leva uma recordação leva algo único, autêntico, porque é todo feito aqui o processo, desde o tiar, desde tudo é feito aqui e, portanto, leva também um pouco da nossa história, da história de Freixo. Hoje em dia tentamos marcar pela diferença desde carteiras, desde bolsas, desde gravatas, desde panos, porque há pessoas que gostam, almofadas, até colchas. Aliás, tudo pode ser encomendado aqui no museu para ser vendido, obviamente. Estão previstos planos de maneira a preservar esta arte, evitando que esta prática se esqueça com o passar dos anos. Apostando no envolvimento das pessoas mais jovens é uma solução. Eu acho que estamos a assistir a um novo paradigma. Isto é, acho que os jovens de hoje começam a olhar para estas artes tradicionais com outros olhos, não é? Muito interessante. Nós concorremos à EDP, uma candidatura que eles têm, para fazermos tipo uma escolinha da seda. Vamos ver se conseguimos esse financiamento, mas com financiamento ou sem financiamento, devemos de chegar lá e ter essa escolinha para começar a incutir nos meninos mais pequenos o gosto pela seda e perceberem a riqueza que nós temos aqui nesta terra. A seda destaca-se pelo seu carácter diferenciador. Representa um valor único e real para a localidade e região, proporcionando aos visitantes a prática do turismo cultural e tradicional. As 7 Maravilhas da Cultura Popular é um programa de televisão realizado pela RTP1 que procura dar a conhecer as belezas da cultura de Portugal. Freixo Espada à Cinta concorreu pela categoria Artesanato com a arte da seda e foi escolhida para acolher a organização a nível distrital, representando o distrito de Bragança. A participação deste concurso trouxe uma maior visibilidade à vila. E assistimos a essa situação aqui no Museu da Seda, logo após o concurso e durante o concurso, as pessoas que aqui tivemos, apesar de estarmos na pandemia, muita gente que veio cá só para vir, só a Freixo, só para vir aqui a este museu. A Casa do Poeta Guerra Junqueiro é outro dos museus da vila de Freixo Espada à Cinta. Após a sua reconstrução, o imóvel foi doado ao município pela família e a data da sua inauguração coincidiu com o dia em que o poeta faria 166 anos. Foram distribuídos pela vila painéis com orações da autoria de Guerra Junqueiro. A remodelação da casa onde nasceu o deputado, jornalista e escritor insere-se no programa de iniciativa Guerra Junqueiro de Freixo para o Mundo. A partir deste conceito, surge em 2016 o projeto Freixo Festival Internacional de Leitura, onde entrega o prémio Guerra Junqueiro. O FIL tem como objetivo debater a literatura fundamentada na vida e obra do poeta Guerra Junqueiro. Procura promover a multiculturalidade e a interculturalidade entre Portugal e todos os outros países da lusofonia no que respeita ao desenvolvimento sustentável nos setores da cultura e da educação. Tanto que nós temos um evento que é único, que é a FIL, que é a Feira Internacional de Literatura em Freixo de Espada à Cinta, que é o Prémio Guerra Junqueiro, que já tivemos vários laureados. Este ano até o laureado é o Presidente da República de Cabo Verde. O Pelourinho é outro dos monumentos a ser visitado na vila de Freixo Espada à Cinta. Com o passar do tempo passa apenas a ser um marco concelhio, mas antigamente eram aqui expostos criminosos. Mas habitualmente eram só expostos, por isso é que, por exemplo, no Pelourinho está lá, tem no fuste, que é a coluna principal, lá um elemento em ferro que atarracha e tem lá a coisa para pôr na garganta. E depois ainda tem umas argolas em cima, também para prender o indivíduo. Portanto, por vezes eram só expostos. Localiza-se à frente da Câmara Municipal, para onde foi transportado em 1950, encontrando-se anteriormente no cemitério. O Pelourinho contém 3 degraus quadrangulares, cujos mesmos não são os originais. Alterna as faces decoradas
com os motivos heráldicos. O conjunto é caracteristicamente manuelino, constando-se tenha sido construído na altura quinhentista. Desde 1922 está classificado como monumento nacional. Numa das entradas de Freixo localiza-se a igreja do convento de São Filipe Neri, a qual se enquadra nos modelos de arquitetura chã e barroca. A fundação da Casa Oratoriana em Freixo Espada à Cinta foi uma das primeiras a ser construída em Portugal e o seu objetivo passava pela introdução e desenvolvimento da terra através do ensino e da cultura que caracterizava estes padres. Os padres de São Filipe Neri eram, sobretudo, padres muito intelectuais. Era, portanto, a defesa da perspectiva da Igreja, mas com argumentos racionais, portanto, enfim, além daquele aspecto todo também da assistência, benemerência, etc, etc. Os oratorianos deslocaram-se para esta igreja em 1673. São Filipe Neri abordava a crença de uma forma peculiar, diferente daquela que era costume para a época. Portanto, e é nesse espírito contra-reformista que surge São Filipe Neri. Mas enquanto uns achavam que tinha que ser com a Inquisição e à bruta, aplicar a mensagem cristã à força, São Filipe Neri achava que era mais pela via... Não, era contra isso, devia ser mais pela argumentação racional, pelo exemplo, etc, etc. Por fim, para quem procura momentos de lazer, a praia fluvial da Congida proporciona a entrada no Rio Douro, avistando do outro lado da margem o país vizinho. Apesar da situação pandémica, a família de Inês Monteiro decidiu passar férias neste local. Então agora, como estamos numa altura complicada de pandemia, eu e os meus pais optámos para ir para um sítio mais calmo e aquilo até pareceu engraçadito e pronto, decidimos ir à aventura e ver como é que aquilo era. Caracterizada pelos seus amplos jardins relevados, consta também com café, piscina, mesas para piqueniques e churrasqueiras. É deste local que parte o barco do Douro Internacional, subindo e navegando entre duas margens, Portugal e Espanha. Fomos para o barco turístico a dar a volta ao Douro, a ver as aves e pronto. Também fui conhecer Freixo, que não conhecia. Este local tem uma vista panorâmica do espaço e do país vizinho, o que os turistas e até habitantes locais apreciam imenso. Olha, espetacular, se queres te diga a vista, foi uma das coisas que mais gostei. Poder acordar e ter aquela vista à frente foi tipo incrível. Inês Monteiro afirma que a pandemia contribuiu para o turismo rural e frisou que voltaria a escolher este destino. Este ano, um dos sítios mais escolhidos para passar férias foi zonas rurais, mesmo para não haver envolvimento assim com muita gente. Por exemplo, praias, que é um sítio onde vai cair sempre muita gente. Transmitia bastante tranquilidade e se tivesse que escolher um destino assim onde não quisesse muita confusão e uma coisa mais soft, acho que sim, que voltava a escolher. Apesar do turismo ser uma aposta forte na Vila de Freixo Espada à Cinta, o despovoamento do interior é notório e não passa despercebido. A falta de trabalho e oportunidades leva os mais novos a saírem da localidade. Os jovens deviam começar a pensar em ficar em Freixo, porque há muita coisa que se pode fazer em Freixo e que as pessoas podem viver aqui. Eu acho que elas é que ainda não perceberam que podem ter fontes de rendimento em Freixo. Podermos fazer aqui uma vida e dar um futuro bom aos nossos filhos é qualquer coisa de extraordinário. Portanto, atraí-los para cá ou fazer com que eles fiquem, se calhar apostando no turismo. Freixo de Espada à Cinta é uma terra que, apesar de ter tido uma grande história, ainda terá muita história para contar, através dos seus monumentos e das suas belíssimas paisagens. Esta vila não será esquecida, pois só quem vive nesta localidade sabe realmente o que é gostar de Freixo.